Muito bem, meu aluno, minha aluna que acompanha o nosso canal, onde a gente fala de rede de computadores, fala também sobre segurança da informação. Estamos aqui com mais uma aula especial para vocês. Vamos falar sobre comutação por pacotes e comutação por circuito. Isso aqui, por vezes, é objeto de prova. Você vai ver no final desse vídeo que questões, né, bancas pedem muito em questões envolvendo rede de computadores. Vamos lá. Desde as redes mais antigas, existe a necessidade de estabelecer formas de interconexão, ou seja, você precisa ter uma forma de conectar, né? Seja ele, como a gente vai ver agora, por circuito ou por pacote. Você precisa conectar, criar uma conexão para fazer uma ligação, para enviar mensagens, enfim, para uma série de serviços que envolvem comunicação. Inclusive, quando a gente estuda redes de computadores, às vezes nem sempre é a rede de computadores em si. Muitas vezes estamos falando de redes de telecomunicação, rede de telecomunicação como um todo. Por isso a gente fala assim, rede de telecomunicação, né? Ou tecnologia da informação e comunicação, porque às vezes também a questão de ligações envolve uma rede também. Então não deixa de ser uma telecomunicação. Claro que o nosso forte quer falar de TI no sentido de computadores, mas não deixa de ser também uma forma de comunicação. Antes das redes de dados, existiam as redes de telecomunicações, olha aqui, ó. E elas necessitavam interligar um ponto ao outro. Né? Telecomunicações, por exemplo, ligação, fazer ligação. Antes de se criar as redes de computadores, nós tínhamos que a rede de telecomunicações, ligações. Foi quando iniciou ali a, as ligações, as chamadas, né, de áudio, por exemplo. Para isso aparecem as redes comutadas. Comutação significa troca, substituição, ou seja, trocar pacotes, trocar informações, trocar dados, enfim. Inicialmente a comutação era manual e as telefonistas ou as telefonistas fisicamente ligavam por meio de cabos um ponto da ligação telefônica a outro ponto até que o circuito fechasse e a conexão fosse estabelecida. Porém, isso não era nada eficiente. Você vai lembrar, se você procurar, você vai achar filmes ou pesquisa mesmo na internet, você vai encontrar imagens. Até teve até uma série, né, na Netflix que teve recentemente que fala sobre, era até as telefonistas, o nome da série, né? E você vê mulheres que ficavam lá na rede de telecomunicação de telefone e elas ficavam lá, recebiam ligação e elas puxavam um fio de um circuito e colocavam no outro circuito para interligar a ligação. Como diz aqui, né? Até que fechasse ali a comunicação. Então, ligar para que lugar? Não vou ligar para lugar tal. Ela puxava ali aquele cabo e colocava lá no ponto que ia interconectar outra rede. Porém, isso aí é pouco eficiente. Imagina só quantas pessoas, né, quantos telefonistas precisava ter para poder criar conexão. Isso em escala, sei lá, de milhares, centenas de milhares, não teria jeito. Então aí, com o avanço da tecnologia, foi o trabalho do telefonista foi substituído pelas centrais eletrônicas, né. E aí apareceram novas maneiras de comutar ligações. Então já não era mais ali manual, a mulher, uma telefonista tirando ali, colocando, conectando outro cabo no outro, não. Aí eh, começou a ser algo mais automático, vamos dizer assim, mais automático e não precisava mais essa ligação manual. Uma delas é a comutação por circuitos. Nesse tipo de comutação, os pontos que vão se comunicar exigem um caminho específico, dedicado e exclusivo. Pessoal, grava bem isso, porque normalmente as provas pedem esse tipo aqui de conceito. Comutação por circuito, você precisa de um caminho específico, dedicado e exclusivo, ou seja, um caminho fim a fim, ponto a ponto. Então você conecta do ponto A, ó, vamos lá, conexão aqui do ponto A até o ponto B. Então essa conexão ela é fixa, ela é dedicada. Ela é fixa, dedicada, exclusiva, ou seja, só tem esse caminho, só tem essa linha para ocorrer a comunicação. Isso é importante detalhar porque quando a gente fala em pacotes, você vai ver que é totalmente diferente da comutação por circuito. Então, a comutação por circuito exige um caminho específico. Então, palavra-chave: circuito específico, dedicado, exclusivo. Olha só as quatro maneiras, né, de estabelecer uma comunicação por circuitos: circuito físico, tem por FDM, que é o Frequency Division Multiplexing, que significa multiplexação por canais
de frequência. Temos o TDM, por TDM, que é o Time Division Multiplexing, que é a multiplexação por divisão de tempo. E temos também o STDM, que é Statistical Time Division Multiplexing, que significa multiplexação estatística por canais de tempo. Então, aqui são 4 maneiras de se estabelecer uma conexão por comutação de circuito. Então, aqui são as 4 maneiras existentes, as principais, pelo menos, de se ter essa comunicação por circuito. Comutação por circuitos é feita por 3 etapas diferentes, né? Temos aqui o estabelecimento do circuito, a troca de informações e a desconexão. Então, aquela história que eu falei para vocês, né? Ela vem lá, ela é ponta a ponta, ó, estabelecer do A até o B, vamos supor aqui, né? Do A até o B. E aqui é assim, ó, estabelecer o circuito, ou seja, primeiramente, vai estabelecer o circuito, vai estabelecer aqui a linha de conexão, e aí vai trocar informação, vai enviar dados, e aqui vai receber dados, ou seja, vai trocar as informações, é por isso que o nome é comutação, que é troca. O A, por exemplo, a ligação telefônica, o A conversa com o B, e aí estão trocando informações, e após, né, finalizar a troca de informações, a desconexão. Então, desconectou, pronto, encerrou aquela linha de comutação, aquela linha de trocas de circuitos. Na comutação por pacotes, vamos falar sobre pacotes, o estabelecimento da ligação não precisa de um circuito dedicado. Até sinalizei de vermelho aqui, ó, não precisa de um circuito dedicado para a comunicação. E isso tem consequência menos custos com meios físicos. Nela, os dados são divididos em partes discretas, compostas por cabeçalho, corpo e cauda, né, com bits e mecanismos de verificação. E são denominados pacotes. Imagina que são pacotes. Que é um pacote, vamos supor que é um pacote. E aí eles são bits, né? Ó. Tem bits nesses pacotes. Provavelmente vai falar futuramente sobre isso, a gente falar mais sobre TCP/IP e etc. Essa parte mais aprofundada dentro da rede mesmo da internet. Então aqui tem os bits, aí temos aqui, ó, como falou, tem um cabeçalho, né? Vamos supor que tem um cabeçalho aqui, ó, que seria um cabeçalho. Aqui seria um corpo, né? E aqui seria a cauda. Aqui seria a cauda. Então é basicamente isso, né? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, vou colocar 8 aqui. Aqui seria um byte, né? São vários bits. Vamos supor que é um byte. Vamos supor que nesse byte tem informação. Aí tem aqui ó, o cabeçalho. São 8 bits, cada um que é um bit. Tem aqui também o corpo dessa mensagem, né? O corpo. E tem também a cauda. Então, basicamente é isso, dividido em partes. Ou seja, quando você vai enviar essa mensagem, ela pode fazer isso aqui, ó. Os bits, ó, podem se separar no caminho. Ou os bytes, enfim, os pacotes, na verdade, né? Porque eles vão formar, aqui é uma formação em pacote, vamos supor. Não é só um pacote, ó, deixa eu apagar para ficar mais claro. Vamos supor que são vários pacotes. Aqui é um pacote, aqui é outro pacote, aqui é outro pacote. Então, assim, eles são enviados, eles podem ser enviados separados, vários pacotes separados, até um destino B. E aqui é o destino A. Então não precisa de uma linha exclusiva. Por quê? Porque a gente vai ver mais adiante que no sistema da internet, no roteamento, por exemplo, eles podem procurar os caminhos mais rápidos. Então esse pacote pode ir por aqui, esse outro pode ir por ali, esse aqui pode vir por aqui. Então ele tem vários caminhos que ele pode seguir. Vários caminhos. Então os pacotes podem ir separados. Né, separados, claro, cada um vai com suas informações para poder no final se juntarem para trazer a informação completa, mas não precisa de um circuito dedicado. Isso vai fazer o quê? Isso vai ter como consequência menos custos com meios físicos, ou seja, a gente precisa de uma linha dedicada para enviar. Então basta ter um repetidor, vamos dizer assim, a grosso modo, um roteador, que vai repetir aquele sinal que ele vai chegar no lugar onde tem que chegar, né? Vai rotear, vai mostrar os caminhos melhores e vai chegar no lugar. Precisa de uma linha exclusiva para estabelecer conexão. Nesse tipo de comunicação, a STDM é usada e é uma forma de comutação mais eficiente, pois não há quebra de conexão. Não há quebra de conexão. Comparando com a computação por circuito, no caso de algum problema entre as etapas mostradas, ocorre a quebra de conexão. Na computação por pacotes, isso não existe. Ou seja, vamos lá, circuito. Tá aqui, ó. Aqui é o B e aqui é o A. Pensa comigo. Se houver uma interrupção, ó, da linha aqui, acabou. Não tem mais conversa.
No caso de pacote, não, os pacotes estão indo, ó. Se tiver algum problema no pacote, o que pode acontecer? Quando chegar no destino B aqui o pacote, o destino B pode detectar que está faltando pacote. Opa, está faltando pacote aqui. Ele responde lá para o C, olha, dependendo, claro, do tipo de protocolo. Se for o protocolo TCP, que é orientado à conexão, então ele vai devolver e dizer, olha, está faltando pacote aqui. Então manda de novo, ele vai reenviar o pacote. Lembrando, se for TCP, a gente vai ver isso mais adiante. Eu sempre tenho falado nisso, que o TCP é orientado à conexão e o UDP não é. Se for UDP, não, perdeu o pacote, perdeu. Agora aqui, se for TCP, ele vai perguntar, olha, tá faltando pacote. Então, ele pede, vem mais uma vez. Isso não vai atrapalhar, não vai impedir que aconteça a troca de informações. Não vai impedir que continue a comunicação, vamos dizer assim. Isso não vai atrapalhar a comunicação. Então, na comutação de pacotes, não existe esse risco, né, de quebrar a conexão. Por quê? Porque os pacotes são enviados até de maneira até muitas vezes desordenadas, e eles vão chegando, vão se agrupando ali, porque tem informações nos cabeçalhos. Então é importante você ter consciência disso, que não existe uma quebra de conexão no caso de comutação por pacotes, mas por circuito existe. Por que existe a quebra de comutação por circuito? Porque o circuito exige uma comunicação dedicada, exige ali uma linha dedicada para a comunicação. Computadores de pacotes utilizam uma das três técnicas seguintes, né? Temos as técnicas aqui, ó. Pode ser a cut through, né? Que seria o corte caminho. Seria o Story and Forward, então isso aqui é interessante, ó. Isso aqui é em prova, ó. Storage and Forward, que armazena e avança. Ou o Fragment Free, né? Que seria livre de fragmentos, né? São três técnicas utilizadas nos computadores de pacotes, né? Isso aqui é só a introdução, a gente vai ver um pouco mais detalhado sobre cada um deles aqui nos próximos slides. Mas veja, tem o cut through, né, que seria o corte pacotes. Não sei se é assim que pronuncia mesmo, o inglês aqui não é muito bom. É o story and forward, que seria armazena e avança. E o fragment free, que seria livre de fragmentos. São três técnicas utilizadas pelo computador de pacote. É importante memorizar isso, porque tem questão de provas e você verá que as provas cobram esse tipo de assunto. Comutação de circuitos. A comutação de circuitos e comutação de pacotes são diferentes em várias coisas. A configuração de chamada, forma de envio de dados, pacotes, suscetibilidade a falhas, funcionamento, transparência e tarifação. São algumas diferenças que a gente vai ver agora nessa parte específica, separando aqui a comutação de circuitos e pacotes. A comutação de circuitos precisa estabelecer previamente um caminho fim a fim para que os dados possam ser enviados. Isso garante que, depois que a conexão for feita, não haverá congestionamento e os dados serão enviados ordenadamente. Olha só, vamos lá de novo, ó. A e B, principalmente telefonia, isso aqui, ó. Você estabelecer uma conexão, beleza, então aqui a linha ela é exclusiva. A ideia é que não haja congestionamento e os dados sejam enviados de forma ordenada. Então você está ligando aqui, é fim a fim. Ou seja, do início ao fim aqui, ó, você pode trocar informação, porque existe aqui uma conexão dedicada, tá? Dedicada, exclusiva, é importante você memorizar essas palavras. Fim a fim, e previamente, né? Como falado, previamente, ou seja, primeiro estabelece um caminho e depois estabelece a conexão. Não o contrário. Primeiro o caminho, depois a conexão. Para quê? Para que esse caminho fim a fim possa ali, ser enviados os dados, né? E são enviados de maneira ordenada. Isso pode provocar, né? Mas isso pode provocar reserva e provável desperdício de largura de banda. Esse tipo de comutação não é muito tolerante a falhas. Por que que pode haver uma reserva? Imagina lá que você tem um circuito inteiro só para uma utilização dedicada. Você poderia aproveitar aquele circuito para várias conexões, para várias comutações, várias trocas ali de pacotes, né, quando é o caso do pacote, mas não, você vai usar só para uma atividade exclusiva, um fim a fim. Então você desperdiça a largura de banda, né? E não é tolerante a falhas. Por que não é tolerante a falhas? Foi o que eu falei no início, ó, tá aqui, ó. A até o B. Se ocorrer uma falha na comunicação aqui, acabou. É encerrada a conexão, então é encerrado ao mesmo tempo ali a comutação, a troca ali de informações entre os dois ali que estão se conectando. Então não é muito tolerante a falhas. A transmissão de dados é feita de forma transparente, ou seja, o transmissor e o receptor determinam a taxa de bits.
formato ou método de enquadramento sem interferência que possibilita que voz, dados e mensagens de fax sejam trafegadas, né. É o caso de, como eu falei, telefonia, né, fax, né, muito antigo, hoje em dia quase ninguém usa, não sei se alguém usa mais isso, fax. Por isso, porque tem uma linha ali que é conectada, que é estabelecida, e você pode enviar um fax, que é por meio de linha telefônica, né, voz, dados também, pode ser enviado por meio dessa linha, uma linha exclusiva, ou seja, o transmissor receptor já determina a taxa de bits, o formato ou método que vai ser enviados esses pacotes. Esses pacotes não, esses circuitos, né, esses dados. Já a comutação de pacotes, ela não precisa de comunicação prévia, ou seja, se por um lado o circuito precisa de comunicação prévia, pacotes não. Dessa forma, vários pacotes poderão ser cam- é, dessa forma, vários pacotes poderão seguir caminhos diferentes, dependendo das condições da rede no momento do envio e podem não chegar ao receptor de forma ordenada. Olha só, podem não chegar de forma ordenada. Lembra que eu falei no início? Vamos lá. Tem vários pacotes aqui, ó. Você vai enviar pacotes. Você está enviando pacotes pela rede. Aqui de A até o B. Primeira coisa, a gente já falou, não tem uma comunicação prévia, ou seja, você não precisa estabelecer a comunicação prévia para enviar. Não tem rede dedicada, exclusiva. Então imagina, o roteador ele vai mandando, de acordo com o momento do envio, por onde é mais fácil. Vamos supor que quando esse aqui foi enviado, ele achou essa rota aqui mais fácil. Só que esse aqui já achou outra rota, e esse achou outra rota por aqui, e esse aqui é uma rota diferente. Cada um pode seguir uma rota diferente. A ideia é que todos cheguem ao destino e, quando chegar ao destino, se juntem para formar o dado que foi enviado. Ou seja, o dado é enviado em pacotes. Por isso que o nome é comutação de pacotes. São vários pacotes enviados pela rede e a rede vai começar a rotear esses pacotes pelos lugares ali mais rápidos, mais fáceis, né, menos congestionados, para poder encontrar ali uma maneira mais rápida, mais fácil de chegar até o até o destinatário, né, que é o B. E pensa comigo, imagina comigo, faz sentido ele não chegar de forma ordenada, como eu falei. Se você quer encontrar um caminho, você pode encontrar um caminho diferente e assim por diante. Cada um pode ir por um caminho diferente e pode ser que o primeiro enviado chegue por último, o último chegue primeiro, o que está no meio chegue mais no que o primeiro, enfim, pode chegar bagunçado os pacotes. Então eles podem chegar ao receptor podem não chegar de forma ordenada, ou seja, pode chegar de forma desordenada. E lá, né, o receptor vai organizar os pacotes para poder decifrar, para poder receber ali a mensagem, né, para poder ali ler aquela mensagem. Porém, pode ocorrer atraso, né, o congestionamento em todos os pacotes. Essa técnica é mais tolerante a falhas. Por que essa técnica é mais tolerante a falhas? É importante você entender o porquê. Pensa comigo. Você tem uma rede fim a fim, tá? Aqui você vai mandar A para o B, o circuito. Lembra o que eu falei que acontece? Se ocorrer interrupção de conexão aqui, acabou a comunicação. Não dá para falar mais. Agora, se for pacotes, A, B, pacotes, esse, são vários pacotes enviados. Então vamos pensar o seguinte: se acontecer de um pacote desse não chegar, dependendo do protocolo que se usa, se você está usando o protocolo UDP, isso aqui eu vou falar o tempo todo, tá? A gente vai ter talvez aqui uma disciplina exclusiva sobre isso, né? Os meios de transporte dentro da rede. Mas o UDP, que está parecendo um V aqui, mas é um U, o UDP, como ele é não orientado à conexão, tanto faz se ele chega lá com integridade ou não, não importa. Então vamos lá, numa transmissão de vídeo. Se alguns frames são perdidos durante o envio, né, que é o UDP, que é geralmente utilizado em transmissão de vídeo, geralmente, né, nem sempre, tá? Mas geralmente utilizado é o UDP. Se o UDP ele é enviado por UDP, o que vai acontecer? Pro B não importa, tá conseguindo ver ali os vídeos, né? Se você já tem a oportunidade de ver, mas às vezes tá conversando com alguém ali num vídeo chamada, e aí começa ali a ficar meio quadradinhas as imagens ali. Você consegue escutar, mas as imagens ficam meio ali que cheia de quadradinhos ali na tela. Então, assim, pode ser que esteja havendo ali uma situação de uma dificuldade, né? Um congestionamento, um atraso de envio de imagens. Mas isso não impede que você ouça muitas vezes a voz de quem está enviando, quem está comunicando, enviando os vídeos. Então perceba que isso não vai atrapalhar a questão
do envio dos dados. Se for um TCP, o que vai acontecer? Quando chega ali com alguns pacotes faltando, o receptor vai mandar uma mensagem de volta lá pro emissor dizendo o seguinte: olha, não tá chegando legal aqui não, viu? Tem coisa errada. Então, reenvia o pacote. Ele vai reenviar o pacote. Então, veja, ele tem mais tolerância a falhas. Ou seja, não é por qualquer razão que ele vai interromper a conexão. Então, entenda o porquê que ele é mais tolerante em relação ao circuito. Computação por pacotes não está de forma transparente, sendo que os parâmetros básicos, tais como taxa de bits, formato, método de enquadramento, são determinados previamente. No sistema como um todo, a comutação de dados é mais eficiente que a comutação de circuitos. Ou seja, pensa comigo, né? Até pela questão de você ser mais tolerante, ter mais tolerância a falhas. A computação de pacotes, a computação de pacotes utiliza a transmissão, ó, como eu falei lá no início, ó, Story and Forward, né, que armazena e envia um pacote acumulado na memória de um roteador e após é transmitido ao roteador seguinte. Olha só, foi aquilo que eu falei, né? É o roteador, um pacote acumulado na memória de um roteador e depois ele transmite ao roteador seguinte, né? Tem um roteador aqui, sem desenhar roteador, vou desenhar um negocinho qualquer aqui, né? Um roteador aqui, tem uns desenhos bonitinhos, roteador, não sei, o tchau. Ele recebe aqui, ó, e ele manda para o próximo. Por isso que ele é o Store and Forward. Ele armazena aqui, ó. Recebeu aqui, ele armazena, depois ele envia para o próximo roteador. E assim até chegar ao destino final. Por isso ele é isso aqui. Olha, atenção com isso aqui, tá? Já caiu, tem questões de prova que falam a respeito desse tipo aqui de transmissão utilizada pelo computador de pacotes. E fazendo aqui uma breve comparação, né? Na computação por circuito temos serviço garantido, mas que pode gastar recurso. E na computação de pacotes temos serviço não garantido, mas com maior desempenho e sem desperdício de recurso. Aqui seria basicamente uma, vamos dizer assim, uma comparação entre os dois. Se você precisa de um serviço garantido, né? Você pode ter aí como um serviço, como uma opção, computação por circuito. Mas se você quer algo mais rápido, que não gaste, não desperdice recursos, a computação de pacotes é mais interessante. Fatores que degradam o desempenho. Em uma rede de computadores, nem sempre os pacotes e dados chegam corretamente ao receptor. A perda de informações é inevitável, isso pode ocorrer por diversos motivos. Adiante, vamos estudar que os equipamentos que compõem as redes podem cometer falhas. Adiante, vamos estudar que os equipamentos que compõem as redes podem cometer falhas. Uma delas é o enfileiramento de pacotes no buffer do roteador, ou seja, a taxa de chegada de pacotes ao enlace é maior que a capacidade do link de saída. Os pacotes estão sendo enfileirados e esperam pela sua vez. Lembra que a gente falou que é storage and forward, ou seja, ele recebe, ele armazena, ele guarda, para depois ele enviar para o próximo roteador. Então pensa comigo, se de repente ele começa a receber vários, né, ó, enfileiramentos aqui, ó. Ele começa a receber vários. Se um roteador começa a receber vários, né, pacotes, vários pacotes, e os buffers começam ali, não tem buffer livre, né, para dar segmento para aquele pacote, começa a perder, ou seja, são descartados. Os pacotes começam a ser descartados. Isso vai ocorrer que em degradação, em perda de pacotes. Ou seja, ele está segurando, 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 não tem como ele enviar, ele está recebendo mais do que ele pode passar adiante, ele vai começar a descartar pacotes, ou seja, vai haver perda de pacotes. E, consequentemente, esses pacotes não vão chegar ao destino, ou vão chegar incompletos. E aí vai ocorrer essa situação, né, de perda de pacote, falhas ou atrasos nesses envios. Um atraso, por exemplo, basicamente temos 4 problemas que provocam o atraso dos pacotes. Quais são eles? Processamento do nó, quando ocorre verificação de bits errados ou na identificação do enlace de saída. Enfileiramento, quando ocorre um tempo de espera no enlace de saída até a transmissão e depende do nível de congestionamento do roteador, que é o que eu falei, a gente falou do enfileiramento, né? Então, assim, ele está no enlace de saída e vai depender aí do nível de congestionamento aí do roteador para ele encaminhar para o próximo roteador. Atraso de transmissão, podemos fazer um cálculo sobre o tempo para enviar o bits no enlace, né? Se R é a largura de banda do enlace em bits por segundo e L é o comprimento de pacote, os bits, temos que
o tempo é igual a L dividido por R, ou seja, o comprimento de bits dividido pela largura de banda. E aqui a gente vai ter o tempo, né, de transmissão desse pacote. Atraso de propagação. Podemos calcular o atraso de propagação de acordo com os seguintes elementos. D é o comprimento do enlace e S é a velocidade de propagação no meio. O atraso é D, né, que é o comprimento do enlace, dividido, né, pela velocidade da propagação do meio. Então aqui o atraso na propagação é o tipo de cálculo que é feito. Aqui a gente tem a representação do que a gente falou agora há pouco, né? No processamento de nó, ou seja, aqui ó, existe um problema de processamento, temos a propagação, que a gente falou sobre isso também, o atraso na propagação, e o enfileiramento, que a gente falou, né, lá anteriormente, que são vários, os buffers não conseguem dar seguimento para mandar para o próximo nó. Sabemos que na internet existem muitos problemas de atraso. Para verificar quanto de atraso existe, podemos usar o programa Traceroute, né? Ele fornece medições de atraso de origem até os roteadores ao longo do caminho. Inclusive, a gente consegue fazer esse comando, né? Traceroute tem um comando que você faz ali não lembro se é no CMD ou no PowerShell, você consegue fazer esse comando, Traceroute, para ver, né? O tempo ali de atraso, como é que tá ali a situação de atraso desses pacotes aí sendo enviados pela rede. Perda de pacotes. Existem alguns elementos que podem ocasionar perda de pacotes. Em uma rede, podemos estar os principais. A fila, né, que a gente já falou, né? É fila anterior a um canal, possui capacidade finita, ou seja, tem uma limitação de capacidade. Então isso pode ocorrer com que aconteça a perda. Foi o que a gente falou no início. Tem vários pacotes acumulando ali no buffer, ele não consegue enviar ali o enfileiramento ali, a quantidade que é enviada para ele, ele vai descartando os pacotes. Quando o pacote chega numa fila cheia, ele é descartado, perdido. O pacote perdido pode ser retransmitido pelo nó anterior, pelo sistema de origem, ou não ser retransmitido. Então, ou seja, pode ser retransmitido ou não. Pode haver realmente a perda desse pacote. E aqui tem as referências que eu tirei o conteúdo dessa aula, né? Que é esse site aqui, telecom.com.br, muito interessante, você pode pesquisar e ler. E também aqui, né, do meu curso, na minha faculdade de tecnologia da informação que eu fiz pela Estácio, que é do professor Fabiano Gonçalves, né? Então aqui Rede de Computadores é um livro, né, do professor Fabiano. Eu tirei esses dados e informações desse conteúdo aqui. Vamos ver como as bancas exigem isso nas questões. Afinal de contas, é aprovado, aprovada quem responde mais questões. Um dos principais benefícios da técnica de comutação de pacotes, aí quando você vê a questão, ó, você já marca, né, para você ter entendimento do que é, ó, pacotes, tá? A gente tá falando de pacotes, não de dados, tá? Estamos falando de pacotes e não circuitos, tá? Então vamos lá. Vamos lá, tá perguntando qual é um dos principais benefícios, tá? Benefícios na comutação de pacotes. Letra A, elimina a latência e reduz o tempo de transmissão de dados, garantindo que ele chegue ao destino em tempo real. Pessoal, errado. Lembra que a gente acabou de falar? Na comutação de pacotes, pode ser que ocorra atraso de pacotes, pode ocorrer perda de pacote. Então, isso aqui não é possível garantir esse tipo de coisa na comutação de pacotes. Letra B, oferece uma transmissão dedicada ponta a ponta. Pessoal, dedicada, não, né? Lembra que a gente falou? Dedicada é o quê? É a comutação por circuito. Você estabelece uma linha fim a fim, ou ponta a ponta, como está dizendo aqui, e você garante uma entrega confiável, né, como está falando aqui, e é dedicada à transmissão. Então não é, aqui é circuito, né? Circuito e não pacote, que é circuito. Tá? Isso aqui é a vantagem do circuito. Letra C. Permite uma utilização eficiente dos recursos da rede, compartilhando largura de banda disponível entre múltiplos usuários. Pessoal, aqui está correto. Aqui está correto. Ó, isso aqui, ó. O recurso, ó, lembra que a gente falou que você usa mais recurso, você utiliza uma quantidade mais. Você utiliza maior quantidade de largura de banda, né? Então, é eficiência de recurso. Isso aqui sim é um benefício da comutação de pacotes. Letra D. É mais seguro do que outras técnicas de comutação. Pessoal, não, né? Não necessariamente, ó. Pacotes são criptografados. Podem ser criptografados ou podem não ser. Então, isso aqui não é assegurado só porque é comutação de pacotes, tá? Então aqui você não pode falar, você não pode afirmar que é segura em relação a como outros circuitos pela questão de criptografia.
Não dá para você afirmar isso. Pode ser ou pode não ser. Letra E é a melhor alternativa para redes locais de pequeno porte, porém não enviar para redes de longa distância, isso aqui também não tem fundamento. Pessoal, letra C permite a utilização eficiente de recursos da rede, como eu falei, como ele não tem uma rede dedicada igual a comutação de circuitos, então você tem aí uma utilização maior, né, compartilhamento na largura de banda disponível. Sebrasp, CESP Sebrasp 2024, gente, só questão recente, né, ó, TCDF, ó, Tribunal de Contas DF, já pensou em ganhar bem aí no TC de Contas DF? Então, olha aqui, no que se refere à comutação de circuito de pacotes e de pacotes, modelos OSI e TCP/IP, tecnologia de redes locais, fibra óticas e rede sem fio, julgue o item a seguir. Enquanto a comutação de pacotes, olha só, comutação de pacotes, vai marcando as palavras-chave, ó. Há necessidade de estabelecer previamente um caminho entre origem e destino para o subsequente envio de pacote de dados. Na comutação de circuitos, os dados são enviados tão logo estejam disponíveis, configurando o circuito em tempo real de transmissão. Pessoal, errado. Ele inverteu aqui as ideias. A computação de pacotes não estabelece previamente. Quem estabelece previamente é a computação de circuitos. É o contrário aqui, ó. É isso aqui. Então, é errado, tá, pessoal? Tá errada a questão. Tá errado. A computação de pacotes não estabelece previamente. Quem estabelece previamente é a computação de circuitos. Viu como é importante a gente memorizar palavras-chave? Previamente, quem é? Computação de circuitos e não pacotes. Então, são palavras que fazem diferença na hora de realizar a prova. FCC 2023, TRT 23, Mato Grosso. Na comutação por circuitos, a configuração de chamadas, a reserva de largura de banda e o caminho físico são correta e respectivamente. Ou seja, ele está querendo saber quais são as características, primeiro, da configuração de chamadas, segundo, a reserva de largura de banda e terceiro, o caminho físico, né, da comutação de por circuitos. Beleza? Vamos lá. Eu não falei sobre isso durante a aula, mas se você entender as palavras-chave que a gente falou durante a aula, exceto essa parte de configuração de chamadas, você vai conseguir acertar. Por quê? Vamos para a parte palavra-chave. Vou começar pela última opção, né? O caminho físico, eles são o quê? Se ele está falando que é respectivamente, você vai olhar na ordem. Então nós temos aqui, ó, aqui é a primeira, aqui é a segunda e aqui é a terceira. Então, caminho físico é o terceiro, tá? Então vamos olhar o último aqui. Vamos começar aqui pela letra E. É não dedicado? Ele é não dedicado? Não. Por quê? Lembra que eu falei? Quando você vai comunicar por circuito, você tem o A e tem o B. E o caminho ele é previamente, como a gente falou já anteriormente, ele é previamente estabelecido, ele é previamente estabelecido e ele é dedicado. Estabeleceu conexão? Beleza, vai conectar. Então ele é dedicado, porque é somente uma linha, é uma linha exclusiva, ou seja, dedicada para aquele conteúdo. Então, onde tiver não dedicado, eu já elimino, ó. Elimino, pronto, já ficou fácil. Eliminei a C, a D e a E, e aí ficou fácil. Agora vamos ver aqui a A e a B. Dedicada, que está correto. Vamos ver a segunda situação, o 2 aqui, ó. Reserva de largura de banda. E aí, a reserva de largura, ela é fixa ou ela é dinâmica? Lembra que a gente falou lá no início, lá na definição da comutação por circuito, que de antemão já se sabe qual é a quantidade de largura de banda que vai ser usada. Se você já sabe quanto vai ser usado, então ela é o que? Ela é fixa, ou seja, ela não vai alterar. Se eu sei de antemão o que eu vou utilizar, então vai ser fixo do início ao fim, vou utilizar aquela largura de banda. E ela é uma largura dedicada, ou seja, ela é fixa, ela vai permanecer aquela mesma largura até o final. Se você for olhar entre A e a B, qual que está falando que é fixa? A B. Aqui ele vai dizer que é dinâmica, então pode eliminar. Então aqui, ó, a configuração de chamadas ela é obrigatória, ou seja, o que significa a configuração de chamada? Você vai estabelecer primeiro a conexão. Você tem que estabelecer primeiro. Depois estabeleceu, você vai reservar essa largura de banda, que ela é fixa. E por último, claro, que concorrentemente, ela é dedicada, ou seja, aquele caminho fixo ele é dedicado, ele é exclusivo. Então, se você lembrar dos conceitos, não precisa você decorar a memória, não precisa você
decorar. Lembrar que circuitos, ele é dedicado. Lembra daquela linhazinha, circuito? Quando você fala em circuito, lembra de uma linha. É uma linha fim a fim, do início ao fim você tem ali é fixo. É aquela quantidade de largura, ele é dedicado, é só para aquilo. Pacotes são vários pacotes que podem ir por vários caminhos, ou seja, não é uma linha exclusiva. O roteador faz o roteador mandar para caminhos diferentes. Se você lembrar disso, vai ser mais fácil você conseguir acertar as questões. Sebrasp, né, 2022, Politec Rondônia. É correto afirmar que na comutação de pacotes, vamos lá. Letra A necessidade do estabelecimento de comunicação, de um caminho, perdão, fim a fim. Pessoal, lembra, né? Fim a fim, quem é? Comutação de circuito, perdão. Comutação de circuito, tá? Não de pacotes. Então já elimina a letra A. Letra B, o primeiro pacote de uma mensagem pode ser retransmitido antes do segundo ter chegado. Pessoal, correto. Lembra que a gente falou que são vários pacotes? A gente falou lá durante a aula, pacote B, C, A, vamos enumerar. 1, 2, 3, 4. Esse aqui, que foi enviado primeiro, pode chegar depois desse aqui, que foi enviado por segundo, depois. Não tem problema. Por quê? Porque eles vão por vários caminhos diferentes. Então não tem como você prever que eles vão primeiro. Eles podem chegar desordenados. Ou seja, pode chegar um primeiro, que foi enviado primeiro, e o segundo pode chegar por último. Ou o último pode chegar primeiro, o primeiro chegar por último. Então, correto, letra B, tá, pessoal? Letra B, vamos ver os restantes aqui. A banda passante é antecipadamente e estaticamente reservada. Não, pessoal, antecipadamente reservada é circuito. Lembra? Você estabelece uma conexão e você já sabe quanto vai ser enviado por aquela conexão dedicada. Então não é o caso. Letra D, os usuários podem monopolizar uma linha. Não, não podem. A monopolização de linha ocorre dentro da comutação de circuitos e não de pacotes. A imposição de limites ao tamanho dos blocos. Não há. Né, como a limitação, o tamanho de blocos, ele é também na comutação por circuitos. Pacotes, não. São vários pacotes, pode ser enviados muitos pacotes, não se sabe quantos, pode ser enviados vários pacotes, não se sabe quantos vão ser enviados. Eles podem ir em várias ordens diferentes. Então, pessoal, letra B. Veja como é interessante, só você lembrar das palavras-chave, lembrar do conceito. E é fácil um conceito. Você entender o conceito de comutação de pacotes e circuitos, você mata a questão tranquila. Cefaz Amazonas. As duas redes comutadas mais comuns são a rede de comutação de circuitos e a de comutação de pacotes. As redes de comutação de pacotes normalmente utilizam estratégias denominadas. Isso aqui, ó, eu falei na aula umas 3 vezes, que é importante lembrar disso aqui. Qual a estratégia que é normalmente utilizada pela comutação de circuitos? Pessoal, só tem uma correta aqui. Qual é? Letra B, pessoal. Os demais não tem nada a ver, não são utilizados dentro do contexto de computação de pacotes. Letra B, Story and Forward. Lembra que ele faz o quê? Ele armazena no roteador e depois ele encaminha para o próximo. Então essa é a estratégia. Letra FCC 2022, TRT 23, Mato Grosso. FCC, na comutação de pacotes é utilizado o tipo de transmissão. De novo, a mesma pergunta, pessoal. Vamos lá. Primeira coisa, antes de para você responder rápido a questão, lembra qual na comutação de pacote utilizado o tipo de transmissão? Lembra qual é? Vamos olhar aqui, ó, pelos nomes. Ó, opa, ele quer aquele lá, né? Então vamos lá. Primeiro vamos separar os que não são o Story and Forward. Vamos lá. Story and Oriented, nada a ver. Elimina. Story and Backward. Não, né? Telemétrico e a reserva de largura, telemétrico, nem existe, né? Fim a fim, isso aqui, fim a fim, tem mais a ver com comutação de circuitos, tá? Tem nada a ver. Agora, isso aqui sim, ó, Story and Forward, lembra que a gente falou sobre Storage and Forward, né? Que é que o roteador armazena e depois envia para o próximo roteador até chegar no destino. Beleza. E a reserva de largura é dinâmica. Por quê? Lembra que a gente falou? Não é fixa. Fixa é o computador de pacotes, que vai utilizar uma linha fim a fim, do A ao B,
Isso aqui é circuito. Pacote não, são vários pacotes, né? São vários pacotes, pode ser enviados até mesmo fora da ordem. E a largura é dinâmica, ou seja, ela pode alterar, vai alterando aí de acordo com a necessidade do envio desses pacotes. Então, letra I, pessoal, molezinha, pessoal. Molezinha, ser aprovado no TRT aí respondendo uma questão moleza de comutação de pacotes. E eu quero agradecer mais uma vez a você, pedir que você inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com aquele amigo ou amiga que vai fazer tecnologia de informação e no edital dele cobra comutação de circuitos e comutação de pacotes. Um abraço e até breve.